Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nesse momento, Pai, nós queremos te apresentar o teu filho, Pai, nas tuas mãos, Senhor, que tu usa ele como tu queres, Pai, de acordo com a nossa necessidade, Senhor. Faça dele um instrumento vivo nas tuas mãos, Pai querido. Ah, Senhor, nós sabemos que a tua palavra já é bênção, já é abençoada, mas o teu filho precisa de ser usado por ti, Senhor. Usa ele da maneira que tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar seu assento. Nós nos sentimos muito alegres de estar com os irmãos aqui também, nessa noite, para juntos glorificar o nome do Senhor. 44 anos, né, com Deus, aqui, congregação Nova Canaã, está, né, mais uma vez glorificando a Deus. E assim vamos até Jesus voltar, né, igreja? Até Jesus nos convocar para estarmos junto dele, ou ele vir buscar a sua igreja. Mas estamos aguardando esse grande evento. Enquanto então, eu quero assim agradecer a Deus pela vida dos irmãos que fazem o trabalho acontecer aqui, dirigentes de trabalho de oração, os irmãos da portaria, os irmãos que trabalham na secretaria, o ciclo de oração também, consagração, que estão aniversariando. Que Deus estenda as suas mãos e abençoe. Abençoe o presbítero Ronaldo, que é o dirigente agora da congregação. Não esquecendo o presbítero Osiel, que tem lutado, batalhou muito tempo aqui, né? Sua companheira, a irmã Dani, está ali também dando essa ajuda. Que Deus recompense a cada um com ricas bênçãos do céu. Nós realmente de coração desejamos isso aos irmãos. Nós queremos aqui meditar na palavra de Deus, onde os irmãos assim escolheram o tema. Esse tema é um tema que a gente vê assim, que em algumas igrejas alguma dificuldade a se falar com respeito a esse tema. Porque nós vemos que das 7 igrejas da Ásia, somente 2 passaram pelo olhar de Jesus e pela análise que ele fez e passou sem nenhum tipo de repreensão. Foi a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, né? E por incrível que pareça, as 2 igrejas mais humildes que tinham, a igreja de Filadélfia, uma igreja também que era fundada por colonos, escravos, mas firme com Jesus. A igreja de Esmirna também, ela foi fundada debaixo de dificuldades e viveu todo o tempo também com dificuldades. Teve uma tribulação de 10 dias, mas Jesus falou para aquela igreja ser fiel até a morte. Eu acho tão importante que não existe tribulação. Tribulação não é bom, né, irmãos? Ninguém quer tribulação. Mas não tem tribulação que é eterna. O que Jesus quer falar para aquela igreja de Esmirna é que não tem tribulação que seja eterna. Por pior que ela seja, por pior que ela venha, ela vai passar. Ela vai passar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quantas, né, irmã Luciana, a gente já passou. Mas aqui nós estamos, né? Aqui nós estamos. Eu estive lá com 5% só de chance de vida, internado ali no hospital evangélico, peguei a Covid e ela veio de uma forma gravíssima em cima de mim e os médicos já tinham desenganado, mas aprove a Deus me dar uma chance a mais. Mas eu tenho certeza que aqui estamos, mas se estivéssemos do outro lado estaríamos com o Senhor, né? Bom é estar com o Senhor. Mas essa igreja de Sardes, ela é uma igreja que ela, na verdade, Jesus, ele, quando passa a olhar por essa igreja, ele dá um parecer para ela que não é muito fácil. Porque não é fácil você olhar e ver nos dias atuais o que nós estamos vivendo também. E olha que cada uma igreja, ela tem a sua responsabilidade.
Quando ele fala o anjo da igreja, ele está falando diretamente para a liderança. Está falando para aquele que estava na frente da igreja, o responsável pela igreja. Todas essas igrejas, elas foram fundadas pelo apóstolo São Paulo. Né? Ele ficou 3 anos e mais alguns dias lá na igreja de Éfeso, que ele fez dali um ponto de partida daquele tempo, e ele foi fundando essas igrejas: Filadélfia, Pérgamo, Sardes, Esmirna, Tiatira, todas elas fundadas por ele. E ele, depois que partiu, ele tinha um cuidado muito grande de estar enviando cartas, visitando. Mas o apóstolo São Paulo, no ano 65, entre 65 e 66, ele nos deixou. Agora, cerca de 30 anos depois, Jesus está passando a revista naqueles trabalhos. E ele está olhando para ver como é que está o trabalho. Em todas elas. Isso para nós nos traz também uma grande alegria. Porque você não está só. Jesus, ele está observando cada passo que você dá. Eu fico muito feliz que a nossa vida é guiada por Deus. Ela é orientada pelo Senhor. Nada que nós fazemos não tem o cuidado de Deus na nossa vida. Isso é muito maravilhoso, porque quando nós vemos o agir de Deus na vida do seu povo, olha, irmãos, é algo tremendo. Muitas vezes nós não sabemos e não conhecemos ainda o tamanho do Deus que nós temos. Mas o nosso Deus, ele tem um poder de transformar muitas vezes aquilo que não é nada em algo tremendo e poderoso. Irmãos, eu ouvi o testemunho de um pastor e ele estava falando que um dia ele passando por um local de praia, tinha uma placa num quiosquezinho que estava lá, vende-se. E ele olhou para aquele quiosque e o Espírito Santo veio ao ouvido dele e falou: compra isso aí. E ele olhou aquele quiosque: comprar isso, compra. E ele bateu lá, estava um rapaz olhando as coisas, na época lendo um jornal, desanimado, falou: está com a placa de venda aí, você está vendendo? Estou vendendo. Não sabia ali que aquele quiosque estava vendendo há mais de um ano. Ninguém nem olhava. E ele, quando olhou, falou assim: eu vou comprar esse teu quiosque. Eu falei: é para já. Bom, vamos lá, vou pegar o documento, já é teu. Aí ele passou lá para frente, olhou mais uma vez e falou assim: rapaz, apareceu aí um candidato que eu já estou passando o quiosque para ele. Aí ele falou: rapaz, tu encontrou um bobo, hein? Isso não vende nada, rapaz. Isso não dá nada. Ele vendia água de coco naquele quiosque e se ele vendia 2 águas de coco por dia, era muito. Mas Deus, irmão, quando fala, você pode ter certeza que você vai ter vitória, irmão. Ele poderia vender até água com sal ali, que ele ia conseguir ganhar dinheiro daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que foi lá, movimentou a documentação, e aquele homem que estava vendendo, cheio de alegria, ele falou: pronto, estou livre, vai lá, administra isso aí. E ele começou, botou ele lá e a filha para trabalhar, e começou botando aquela água de coco, e olha que não era nem no verão, de repente, um dia ele começou vendendo 15 águas de coco, daqui a pouco mais 15, já eram 30, daqui a pouco 50, e a coisa foi crescendo, que por fim ele não dava conta mais naquele quiosque apenas. Ele procurou naquele local uma condição de ele abrir mais um pouco mais à frente para atender a necessidade do povo, e abriu mais um. Daqui a pouco, mais lá embaixo, ele abriu mais um. Por fim, ele já estava com 4 quiosques num lugar onde não vendia nada. E aquele homem que vendeu aquele quiosque, um dia ele bateu lá e foi perguntar: meu amigo, eu fiquei aqui quase 10 anos com esse quiosque. E eu praticamente não vendia nada. Eu estava trocando trabalho por dinheiro. Você me diz como é que é esse negócio que você foi abrir um quiosque aqui, quiosque lá, já está com 4 quiosques só aqui nessa redondeza. Ele falou: só aqui, fora os outros que eu já tenho. Mas como funciona isso? Funciona da seguinte forma: quando eu passei aqui, eu ouvi uma voz falando: compra isso. E quando Deus bota a mão, meu filho, olha, eu quero te dizer que você pode plantar até bananeira no deserto, que ela vai dar banana.
É o Deus que nós temos na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que nós temos um Deus poderoso. Aleluia. Mas a verdade é que essa igreja de Sardes, ela é uma igreja que ela descuidou, presbítero Ronaldo. Porque nós já somos assim, não vou dizer que da velha guarda, mas da média guarda, né? Da média guarda, estamos caminhando para a velha, né? Mas, irmão, nós já vimos muita coisa na nossa vida. Nós já tivemos a experiência que, pela misericórdia de Deus, eu já vi paralítico andar de cadeira de roda. Com esse olho aqui. Eu já vi cego ver, meu marido. E aonde foi isso? Na congregação do Monte Sinai. A mãe do nosso diácono Edivaldo Noronha, ela estava sentada no conjunto, num dia de quarta-feira. E de repente ela levanta daquele conjunto e ela vai até a direção do nosso irmão Manuel Pedro, o pai de Samuel Pedro e Misael Pedro. Vai em direção a ele falando assim: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Aí o irmão Manuel Pedro ele falou assim: minha irmã, senta lá, fica quietinha. Ela: não, mas eu estou vendo, eu estou enxergando. E ela não enxergava mais, ela ficou cega. E ele falou: eu estou enxergando, eu estou vendo a sua gravata, a cor dela é azul, o seu terno é isso. Quando ela falou dessa forma, ele levantou a mão para o alto, começou a glorificar Deus. Ele era um homem muito contido, eu nunca tinha visto ele falar em línguas estranhas, mas naquela hora ele falou em línguas estranhas, deu dobrado, porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele dá vista ao céu, ele levanta paralítico, o coxo ele faz andar, ele é aquele que abre porta onde muitas vezes a gente acha que é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos deixar a chama apagar. Nós temos que continuar com a chama acesa na nossa mão, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. E essa igreja, onde nós vemos aqui, no versículo 2, Jesus diz para ela: ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmãos, é uma advertência. Muita coisa que nós estamos vendo nos dias atuais parece que é, mas não é. Parece que Deus está, mas Deus não está. A gente tem um olhar, de acordo com o nosso olhar, que parece que é bom, que agrada a nós. Mas será que está agradando a Deus? Porque importa é agradar o Senhor. O que importa é agradar a Ele. Eu sei que muitas coisas nós buscamos para o nosso agrado, mas o que importa é nós agradarmos ao Senhor, fazermos a vontade do Senhor. A verdade é, a nossa irmã Gilane, ela cantou um hino aqui, que fala muito sobre mortificação. Vou mortificar a carne. Isso é um grande inimigo que nós temos. Ela não quer muitas vezes que a gente ore. Uma vez eu ouvi do pastor João Pereira, e ele falou: eu não gosto de orar. Mas não é ele que não gostava de orar, ele está falando na carne, porque orar exige sacrifício. A gente muitas vezes tem tempo para muita coisa, irmão. E quanto mais no tempo que a gente está vivendo, que parece que o dia agora não tem mais 24 horas, a gente olha e pensa que, sei lá, parece que está com 18, parece que está no máximo com 20. O tempo passa, a gente não vê, quando a gente olha e já foi embora, passa ali, a gente já está indo embora. Aí, ó, abril já foi. Daqui a pouco a gente está na metade do ano. E a gente não está, a gente está com gosto do Chester na boca, quem come ele. Quem come o Chester, né? Esse não dá para mim, que eu não sou muito chegado. Mas a gente viu aí agora há pouco tempo, fecha de ano, fogos aí sendo soldados, que estava entrando no ano 2026, e praticamente metade dele já foi embora. E a gente vai nessa correria. A gente olha, né, e não tem tempo para quase nada. A gente vê o tempo voando, escorrendo pelas mãos.
E agora, se a gente não tiver um cuidado, como é que vai achar um tempo para orar, irmão? Mas tem que ter um tempo para orar. Você tem que disciplinar a sua carne. Você tem que ver que isso não é algo opcional. Isso aí é uma necessidade que nós temos. Quando chega o final do dia, principalmente, irmãos, eu estava falando aqui com o Ronaldo, 59 anos, eu veio agora, tive que voltar para o trabalho. A verdade é que chega assim por volta de 10h30 da noite, bota a televisão, vou ver lá um repórter, e daqui a pouco anuncia lá alguma matéria. Eu falei assim, poxa, eu quero ver isso aí. Como daqui a pouco, eu estou lá olhando, falo assim, mas não falou sobre isso não? Aí a Lídia fala assim, isso já passou. Você deu uma cochilada aí, você nem viu. É um cansaço, né? Irmão, não é fácil não. Mas na hora que você vai dormir, mesmo que a coisa esteja apertada. Eu lembro que nos tempos que eu era garoto, tinha a história do palitinho. Nem que você bote um palitinho no olho, mas você tem que orar. Você tem que falar com Deus. Você tem que buscar a presença dele. Nem que seja pelo menos para você falar para ele, agradeço a ti pelo dia que passou. Eu agradeço pela noite que está chegando. Eu peço a ti pelo repouso que vou ter. E peço a ti que o Senhor venha me guardar agora, nesse momento que eu vou repousar. Que o teu anjo venha me acompanhar, que a tua mão venha me segurar, e se for da tua vontade, que eu possa estar de pé para louvar o teu nome no dia seguinte. Glória a Deus. E assim nós vamos caminhando, porque não parece, não, irmão, mas essa carta, ela fala sobre um problema muito sério: esfriamento espiritual. É o esfriamento espiritual. Irmãos, tem muita gente que às vezes se julga muito forte. Somos fortes não, irmão. Nós somos em tudo dependentes de Deus. Aqui nessa congregação de Canaã, eu tenho certeza que tem muitos que já estiveram nesse banco. Teve muitos que já estiveram em liderança de departamento. E onde é que estão agora? Esfriaram na fé. Desanimaram da caminhada. Isso é um problema muito sério no tempo que estamos vivendo. Irmãos, e nós vemos que aqui embaixo, no versículo 3, Jesus vai dando algumas receitas para nós vencermos essas dificuldades. Ele fala, lembra-te, olha, quem lembra, Jesus está falando, vai lembrar, porque já houve um problema muito sério, esquecimento. Nós esquecemos. Nós não podemos esquecer do que Deus fez por nós. Oh Deus, aleluia! Não podemos nos esquecer que a mão do Senhor esteve ao nosso favor. Quando Ele nos chamou, irmão, se eu for contar as maravilhas que Deus já fez na minha vida, talvez a gente rompesse essa noite aqui, de tanta bênção que o Senhor me deu. Agora, aqui nessa congregação mesmo, aqui em Nova Canaã, eu vivi uma experiência muito grande com Deus. Nesse tempo, irmãos, eu não estava, na verdade, eu era ainda adolescente para jovem, eu gostava muito de correr atrás de bola. Gostava muito disso. E naquele tempo, isso daí era uma barreira para batizar. E gostava também de ir em Maracanã. Aí piorou mais ainda a coisa. Irmão Manuel Pedro falava assim, eu não sei o que eu vou fazer com vocês. Porque vocês cantam no conjunto à noite, mas chega na segunda-feira, vocês estão lá no campo jogando bola. Eu não vou deixar vocês cantar no conjunto. Não pode cantar no conjunto porque joga bola. E a gente ficava lá naquela. E o pastor Augusto em cima dele. Não deixa essa turma ficar correndo atrás de bola. Né? E era uma coisa que ele perguntava. Todo jovem que ia batizar, ele perguntava, você ainda joga bola? Como é que eu ia escapar dessa? A gente corria atrás de bola direto. Aí minha mãe mesmo falava, olha Ezequiel, você não vai poder batizar não, o pastor Augusto não vai deixar você batizar. E a gente ia passando o tempo, a verdade é que eu cheguei aos 16, 17 anos, não me batizei. Não me batizei. Mas eu tinha o meu tio, que o Ronaldo conheceu ele, meu tio Manuel Alves, ele não me deixava também ficar em casa. A turma saía, ia para clube, mas eu nunca fui disso, eu ficava em casa.
Quando dava assim por volta de 6h30 da tarde, ele chegava lá e falava assim: meu camarada, vamos para a igreja? Eu falei: não vou não. Hoje eu não vou não. Não, você vai sim, eu vim aqui para te buscar. Você vai comigo? Eu falei: não vou não, vai o senhor, outro dia eu vou. Não, é hoje mesmo. Vai lá, se arruma. Aí minha mãe falou: vai com seu tio está sem companhia, vai dar acompanhar ele. Eu falei: para onde o senhor vai? Pronto, quando você pergunta isso, é que não tem mais jeito. Eu vou para Canaã. Vamos lá, bota a tua roupa lá que eu estou esperando. Depressa, senão eu vou chegar atrasado. Eu falei: ah, tio, eu tenho que misericórdia. Para Canaã, vamos para Canaã. E ele, às vezes, até caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Viemos nós para Canaã. Se não me falha a memória, nessa época que dirigiu o trabalho aqui era Carlos Franco. Já está na glória para o Senhor. Veio eu aqui para Canaã. Quem estava pregando aqui era o nosso pastor Pedrinho. Para quem não conhece, pastor Pedro Beltemiller. Estava pregando aqui. Chegou eu, sentei lá naqueles últimos bancos, meu tio sentou por aqui, meu irmão, naquele dia o tempo fechou. O tempo fechou aqui, mas o negócio ficou feio. Meu irmão, o que eu vi de gente caindo para debaixo do banco. E eu lá naquele banco lá atrás, eu falei: Jesus, o que eu vim fazer aqui? Misericórdia, eu estava quietinho na minha casa. Eu estava sossegadinho, meu tio foi lá me chamar, ele me olhou. Ele falou assim: fica firme aí, rapaz. Mas o negócio estava feio, uma correria para fora, era pedrada, era todas as coisas, mas estava acontecendo. Eu falei: misericórdia. Pastor Pedrinho pregando aqui, e ele não se jogou não, ele ficou de pé. Ele ficou de pé. Irmão, alguém tem que ficar de pé. Alguém tem que estar de pé na hora do aperto. E ele ficou de pé e ele falou para a igreja: igreja, vamos orar. E os poucos que estavam de pé começou a clamar dele. E no meio do clamor ele falou assim: olha, Deus mandou um aviso aqui. Ele vai dar meia hora de descanso para a gente poder sair daqui. Era mais ou menos assim, quase essa hora. E ele estava pregando, ele pegou a Bíblia, ele estava com a pastinha dele, pegou a Bíblia, botou na pastinha, não esperou nem a bênção apostólica. Se vocês querem ficar aí, vocês ficam, botou ele embora. Aí o meu tio se levantou, com um pouco de perna que eu ainda tinha ali, e ele falou: cara, vambora. O homem de Deus falou que o negócio é meia hora, não para não, irmã Maria Rosa. Ela falou: vocês vão, eu vou atrás de vocês. Meu irmão, a gente apertou o passo. E saímos aí apressados por rua abaixo. Chegamos lá na rua Feliz Lembrança. Quando chegamos lá, a barulhada começou tudo de novo. Ele pegou o relógio e falou assim: vê aqui que horas são. Eu falei: tio, tal hora. Ele falou assim: quanto que o homem de Deus falou? Meia hora. Meia hora certinho foi o tempo que a gente teve para escapar. Irmão, porque Deus é Deus. Quando a gente fala que Ele é aquele que acalma as ondas do mar, Ele tem toda a autoridade, é porque Ele tem autoridade. Eu estou falando isso para a igreja aqui porque nós não podemos esquecer. Jesus falou: lembra-te, pois, do que tu tem recebido. Não esqueça daquilo que Deus fez na tua vida. Lembra-te, pois. E mais, outro recado que ele dá: não basta só lembrar, você também tem que guardar. Irmãos, uma das maiores virtudes que nós temos é quando nós guardamos. Nós vemos que José no Egito, ele ensinou a guardar, porque até então não havia isso. O povo consumia aquilo que vinha. Chegou, leva. Chegou, come. A terra dá hoje, vai continuar dando. Mas nós sabemos que a prudência manda a gente guardar. Quando José chegou no Egito e o faraó, ele teve aquela revelação que veio da parte de Deus de 7 vacas gordas. Ele viu as vaquinhas gordas. Ele gostou de ver aquelas vaquinhas embaixo, tudo gordinho. Como é que está minha vaquinha? Tudo gordinha. Que coisa mais linda, minha vaquinha.
Que coisa bela, num sonho ele pensando, só que de repente sai umas vacas tudo magrela, olha aí, Alisson, magrela, mas muito magra mesmo, estava muito magra, dava para ver os ossos da vaca, e talvez ele falou, vai embora daí, chega perto da minha vaca não, vai para lá, some daí, só que ela foi chegando perto da vaquinha, que estava gorda, encostou nela, e quando de repente ele olhou, a gorda sumiu. E só prevaleceu a magra. Ele falou, cadê minha vaca gorda? Foi tudo embora. Não, a magra engoliu a gorda. Ah, não engordou não. Ficou magra do mesmo jeito. Que negócio é esse, gente? Aí o faraó ficou com a cabeça perturbada. Ele falou, que negócio é esse? Que negócio é esse? Como é que pode uma coisa como essa? E ele ficou tão perturbado e ninguém conseguia decifrar esse sonho. Mas isso é sonho de barriga cheia, não. Não é sonho de barriga cheia, não. Isso tem algum aviso no meio disso. Tem alguma coisa por trás disso. E ele procurou e ninguém podia dar interpretação, até que o copeiro que estava na prisão com o padeiro, ele falou, teve um homem que quando eu estava na prisão, ele teve o discernimento dos sonhos. Ele é um hebreu. Ele teve o discernimento exato. E eu quero dizer que um profeta de Deus, ele tem que falar a verdade, seja da forma que for, doa ou que doer. O padeiro tinha lá 3 pães e as aves comiam em cima do seu cesto. Ele falou, 3 dias você vai morrer, ó. Infelizmente a morte já está à porta para você. E ele morreu. E o copeiro, ele falou que ele tinha uma bandeja na mão. E ele apresentava aquela bandeja ao faraó. Ele falou, 3 dias também. Mas você vai ser restabelecido diante de faraó e vai voltar a servir a ele. E assim como ele falou, assim aconteceu. Porque o homem de Deus, ele não pode ter meio termo. Porque hoje em dia o que tem de gente aí querendo colocar mel na boca do povo é uma enormidade. Mas Deus, o que ele está procurando nos dias atuais são profetas que venham falar em seu nome. Que seja sempre Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O faraó falou, manda trazer esse homem aqui. Manda trazer ele rápido aqui. Quando José chega diante do faraó, ele fala, os sonhos se repetem, porque Deus te revelou o que está para vir no futuro. 7 vacas gordas. 7 anos que a terra vai dar com abundância, mas 7 vacas magras. Depois desse tempo vai vir um tempo de seca, de fome e de miséria. E quando vier esse tempo, o povo não vai se lembrar da fartura. O povo vai se levantar contra você e contra o teu reino. E ele foi dizendo tudo aquilo que estava previsto para vir no futuro. Porque José era um profeta de Deus. Agora ele dá uma receita para Faraó. Prepara um homem. Prepara um homem. Aí agora, aquilo que ele sonhou lá atrás, está se realizando naquela hora. Esse homem é você. Esse homem é você. Aqui o meu anel. Eu sou você maior do que você quando eu estiver no trono. Você, a partir de agora, você tem um domínio no Egito. Faz corpo, orientação que você tiver do teu Deus. Então ele começou a criar armazéns no Egito. Armazenar alimento. A ponto de que faltava alimento em tudo que é lugar do mundo. Mas no Egito tinha comida. E o que isso quer dizer? Nós vemos que Jesus aqui ele fala, guarda o que tem recebido. Nós muitas vezes desperdiçamos muita coisa. Eu quero dizer que nós estamos no tempo de guardar as coisas, de pensar 2 vezes. Antes de você tomar uma decisão na vida, consulta o Senhor. Não abra mão muitas vezes daquilo que você tem recebido na tua vida, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus estabeleceu para você. Não jogue fora aquilo, a bênção que Deus tem te dado. Ele cantará assim e cantará
Ramanerecig, Cantaramaná. Irmãos, teve um período tão difícil quando eu morava ali do outro lado. Eu vou dizer para os irmãos, o vento soprou forte, eu era dirigente ali da congregação no Monte Sinai, e tinha uma irmã lá, que no momento que veio um vento contrário lá, ela ficou tão desesperada que ela botou a casa dela à venda. Uma casa na época que valia quase 80 mil reais. Ela vendeu por 15 mil reais. Ela não vendeu, ela deu a casa. E quando alguém foi ainda falar com ela, ela ainda se aborreceu. Ainda ficou chateada. Depois de um tempo ela se arrependeu. Ela ficou entristecida. Mas por quê? Ela não teve paciência. Ela não guardou o que ela tinha recebido. Irmãos, nós precisamos saber que tem um Senhor que guarda a nossa vida. Tem um Senhor que cuida da nossa vida. Tem um Senhor que orienta a nossa vida. E aqui Jesus fala, guarda. E mais do que guardar, ele fala também de algo aqui que nós não podemos abrir mão. Eu estou dentro do tema que os irmãos encontraram. Arrepende-te. Não é arrependimento, não é remorso. Tem gente que não sente arrependimento, sente remorso. O remorso você chora, você entristece, você fica abatido, mas depois você faz tudo de novo. Arrependimento não. O arrependimento é aquilo que você, quando bate em você, fala assim, nunca mais na minha vida, nunca mais na minha vida eu faço tal coisa. Aquilo ali é como se fosse um remédio amargo. Nós vemos que aquele rapaz, aquele filho que é chamado de pródigo, ele tomou uma atitude na vida dele. Ele pediu os bens ao pai e o pai deu. E todos conhecem que ele saiu por um tempo e ele gastou tudo que ele tinha. Até então, ele tinha muitos amigos à sua volta. Ele tinha muita gente que batia junto com ele ali, aquelas baladas, se alegrava junto com ele. Ele olhava ali no banco, ele ainda tinha dinheiro para gastar. Só que chegou um momento, quando ele pediu o saldo bancário dele, ele falou, rapaz, tu não tem mais nada aqui. Teu dinheiro acabou tudo. Você gastou tudo que tinha. Você não negou nada a você mesmo. Você abriu mão praticamente de tudo que você tinha nas suas festas, nas suas andanças. Se entregou por completo a todos os tipos de festas e vícios que você podia imaginar. Mas não sobrou nem um real. Nem um real você tem. Aí ele teve que ir trabalhar. Ele indo trabalhar, ele encontrou um emprego. Mas era o emprego mais humilhante que podia ter. Ele tinha que cuidar de porcos. Se tem uma coisa que é humilhante para o judeu, é cuidar de porco. E ele olhou os porcos. E ele viu aquela comida de porco. E em dado momento ele quis comer aquela comida de porco. Ele não chegou a comer, mas ele quis comer. Tamanha era a fome que ele estava passando. Mas ele tomou uma atitude na vida. Ele tomou uma posição na vida. E a palavra de Deus diz que Jesus, narrando isso, fala: levantar-me-ei. Primeiro ponto. Depois que vem o arrependimento, é isso. Você tem que se levantar. Tomar uma posição. Deus vai tratar contigo, mas não vai ser do jeito que você está. Ele quer você de pé. Ele quer você em posição. Levantar-me-ei. E mais do que me levantar-me-ei, eu irei ter com o meu Pai. Eu vou voltar. Isso fala de humilhação. Isso fala de arrependimento. Eu imagino que a trajetória daquele rapaz não foi fácil. Ele ficou pensando naquele caminho, falou assim, como é que ele vai me receber? Talvez ele nem vai me receber. Eu estou indo só porque eu quero ser um empregado lá. Quem sabe como empregado ele me recebe? E ele foi pensando com ele mesmo. Mas quando ele chega perto, para surpresa dele, ele olha, tem alguém lá de pé, tem alguém esperando. E quem está esperando ele? É o pai dele. E quando ele está vindo,
Olha, o pai conhece ele. O pai conhece o caminhar do filho. O pai sabe o jeitinho do filho. E ele, quando viu, ele falou: meu filho está voltando. Aleluia. O meu filho está voltando para mim. Olha que coisa tremenda. Ele não se conteve esperar o filho voltar. Ele, na idade que estava, talvez você imagine, lendo na Bíblia, você nem imagina o que significa isso. A palavra de Deus diz que ele correu em direção ao filho. Ele correu para o filho. Só essa atitude do pai para o filho é algo tremendo, porque para um judeu, um ancião correr para um filho, isso aí é um ato de humilhação. Não para o pai, mas para o filho, porque o filho tem que cuidar do pai. O filho tem que fazer tudo para o pai, mas o pai correu para o filho. Você não tem noção do que Deus está preparando para fazer por você. Aleluia! Arrepende-te! E quando aquele rapaz chega, ele bota anel no dedo. Ele pega um bezerro cevado para fazer um churrasco. Ele faz festa naquele lugar. E ele faz uma declaração linda e maravilhosa. Esse meu filho estava morto, mas ele hoje reviveu. Oh, glória a Deus! Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Jesus é aquele que nos busca as causas perdidas. Oh, glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus buscando essa igreja de novo. Essa igreja pequena, mas que louvava a Deus, adorava ao Senhor, e o fogo caía. É como a Cassiane contava alguns anos atrás, igreja pequena, onde Deus falava, quando o louvor subia, o seu poder caía. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quem não tem na sua vida a lembrança dessa igrejinha pequena? É Jesus chamando de volta. É Jesus chamando novamente essa igreja para voltar para o seu aconchego. Voltar para ser o que era. Glória a Jesus. E ele fala: porque se não fizer isso, eu virei sobre ti, não como um senhor, eu virei como um ladrão. Eu não sei se alguém aqui já teve a infeliz situação de ser assaltado. Eu tive. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Eu tinha um celular, irmãos, que talvez ele fosse, na época, do tamanho desse lenço assim. Eu gostava do bichinho. Ele naquela época só tinha rádio AM, FM, ele botava lá uma nele assim. Ele tocava, daquele jeito. Eu gostava que eu apertava ele assim. Aí ele abria, ele ficava lentinho, a gente falava dele. Era chamado de flip, né? E ele encaixava direitinho no bolso. Irmãos, acredita que uma vez eu estava vindo no metrô, lá do centro da cidade, e ele estava aqui no meu bolso. Mas eu não vi, eu não senti. Porque o ladrão, ele tem uma técnica que a gente não sabe como. Mas, irmãos, naquele dia me deu uma pista, porque o cidadão, ele estava com uma criança no colo. E eu vi que ele estava do meu lado. Quando aquele homem saiu do vagão, aquela criança ficou olhando para mim, assim, olhando, como quem queria dizer alguma coisa. Mas a verdade é que quando eu cheguei na Praça da Esquina, que eu botei no bolso, cadê? Falei, misericórdia, não é possível. Já tinha ido embora. Isso para nós é uma advertência. Jesus não é ladrão, mas você nem vê. A vinda de Jesus, ela não vai ter reprise. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Até a China canta o hino assim, né? Quem subiu, subiu. Quem partiu, partiu, né? Quem partiu, partiu. Quem partiu, partiu. Né? Quem partiu é festa. Agora quem ficou é só lágrima. É assim o hino, né?
Eu lembro que esse é um hino antigo e eu fico pensando, mas é uma realidade. Irmãos, a gente precisa estar vigilante. Jesus está às portas. Não tem mais muita coisa para acontecer. E essa igreja, ela nos chama a atenção sobre isso. Que Jesus, ele vai terminando e ele fala o seguinte. Aqui em cima ele fala que ela tem nome de que vive, mas ela está morta. É a pior coisa, sabe o que acontece? Tem gente que pensa que está vivo, mas a maior vida não é a vida que eles estão vivendo, não é uma vida aparente, é uma vida real com Deus, é você desfrutar das bênçãos dele na sua vida. Não adianta só ter um nome de crente, não adianta estar com registro na secretaria da igreja, você tem que estar com o nome registrado no livro da vida no céu, porque o nome aqui, num rol de membro de uma igreja, se não tiver lá, vai continuar aqui, mas não vai te dar garantia para chegar lá. Nós precisamos estar com o nome muito bem escrito, de forma legível, mas lá no céu, para chegarmos lá. Eu quero terminar agora dizendo, porque essa igreja, Jesus não está falando isso para essa igreja, porque ele não ama, porque Jesus, ele ama todas elas. Jesus me ama, Jesus ama os irmãos. Jesus não quer que ninguém se perca. Mas a realidade é que de vez em quando, em cada tempo, uma igreja como essa surge. E na verdade, aconteceu por volta do século XVIII para o século XIX, que uma igreja passou por essa mesma situação. Um pastor que estava ali dedicado àquela obra, mas ele viu isso bater na porta de uma forma muito forte naquela igreja. O esfriamento espiritual. Pare e pensa, Osiel. A bateria estava lá, mas ninguém tocava ela. A guitarra também estava lá, mas não tinha um músico para tocar a guitarra. As Bíblias estavam até nos bancos da igreja, mas não chegava um crente para abrir ela. O pastor, ele chegava lá e ele ficava aguardando os irmãos chegar, mas não via ninguém. Ele orava sozinho, e ele orando a Deus. Deus deu a ele a igreja de Sardes e a revelação dessa igreja. E ele tomou um posicionamento na vida. E ele foi na frente da igreja. E ele botou uma grande faixa na frente daquela igreja. E naquela faixa estava escrito: no próximo domingo vai ser revelado quem matou a igreja, quem assassinou a igreja. Aí aqueles que faziam parte dela passavam e falavam assim: Jesus, quem matou a igreja? Quem assassinou a igreja? A notícia foi correndo, bateu na porta de um, chegou lá no ouvido do outro. A verdade é que houve uma mobilização naquele lugar. E quando chegou no domingo, antes de o culto começar, a igreja já estava com a porta para fora, lotada de gente. E o pastor chegou, ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta da igreja, ele viu aquela multidão para entrar na igreja. Só que quando eles entraram na igreja, bem de frente para o púlpito, tinha um caixão de todo tamanho na frente da igreja. E aquele povo, quando foi entrando, naquele momento eles foram tomados por um momento de terror da vida. E eles falaram: quem matou a igreja está dentro daquele caixão. Meu Deus, quem será que matou a igreja? E o pastor, ele naquele momento ele ficou até um pouco constrangido de pregar, tamanho era o número de pessoas que estavam dentro daquela igreja. Mas ele trouxe uma palavra, mas todos estavam querendo saber quem foi que matou a igreja. E ele terminou o sermão, ele fechou a sua Bíblia, e ele falou: agora eu quero convidar
a vocês a virem aqui, para vocês verem quem matou a igreja. Está aqui na frente, pode ver. A verdade é que cada um ia até aquele caixão. Eles olhavam para aquele caixão. E quando eles saíam dali, daquele caixão, eles saíam chorando. Um após outro, tomado por um momento de choro, de pranto. E todos que estavam vindo na fila ficavam preocupados porque eles choram tanto. E alguns, quando chegavam diante daquele caixão, eles se dobravam diante dele. E eles ficavam chorando, mas chorando amargamente, arrependidos de tudo que tinham passado. E aqueles que estavam na final da fila, eles falavam, mas essa pessoa devia ser até uma pessoa amada, porque todo mundo está chorando. Mas quando todos passavam, chegando o último, e ninguém deixou de deixar uma lágrima naquele caixão, eles saíram dali porque o que eles viam era o reflexo deles mesmos. Porque abaixo daquele caixão tinha um espelho. E eles olhavam para aquele caixão e eles viam a imagem dele. E ali foi revelado quem matou aquela igreja. Eu quero dizer que você, eu, cada um de nós, foi chamado para proclamar vida, proclamar salvação, proclamar libertação, proclamar novidade de vida. Não há espaço na nossa vida para deixar que o desânimo venha tomar conta, para deixar o esfriamento espiritual entrar no nosso coração. Eu sei que a verdade é que nós chegamos muitas vezes no trabalho, as pernas estão cansadas, o momento do dia foi difícil, mas eu quero pedir para você, em nome de Jesus, não desista do propósito e lutar pela causa do Senhor, porque tem um Deus que renova nossas forças. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Na verdade, os jovens se cansarão, eles podem até cansar, mas eu quero dizer que a força e o renovo vem do Senhor. Você não vai fadigar, você não vai esmorecer, o Senhor vai te dar força. Essa mensagem é uma mensagem que muitos talvez possam interpretar que é uma mensagem de uma exortação, mas eu vejo essa mensagem como uma mensagem de ânimo, uma mensagem de renovo, uma mensagem de esperança para a igreja. Hoje Jesus está falando aqui na congregação de Canaã para alguém, para algum, que há uma esperança. Há um momento de mudança na nossa vida, quando todas as circunstâncias parecem te empurrar para trás. Saiba que tem uma mão querendo te levar para frente. Assim como Pedro, quando estava naufragando, depois de estar andando sobre as águas. Eu quero dizer que não há espaço para aquele que um dia foi chamado de para voltar atrás. A verdade é que Jesus, ele desce da montanha, ele entra naquele mar e ele vai andando sobre as águas. E quando Pedro vê que é Jesus, ele fala, se és tu, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus só falou para ele, vem. Ele pulou de dentro daquele barco e ele foi andando também sobre as águas. A verdade é que quando ele chegou pertinho de Jesus, quando ele estava quase ao lado de Jesus, ninguém sabe porquê, mas a verdade é que ele começou a afundar. Não sei se foi a fé, não sei se foi o temor, talvez ele nem acreditou. Se eu estou andando mesmo, não é possível. Jesus andar, ele anda, mas eu também estou andando, eu não sei o que aconteceu.
Mas em dado momento ele começou a afundar naquelas águas. Mas eu quero te dizer, quando isso acontece, tem uma mão poderosa para te erguer, para te suster, para te colocar de pé novamente. Essa mão é a mão de Jesus, é a graça salvadora dele, que quantas vezes você precisar, ele vai te colocar de pé. E eu quero terminar dizendo que nenhum dos evangelistas que narram os evangelhos do que Jesus fez, o evangelho que Jesus fez, diz que Jesus pegou Pedro no colo para levar. Se não pegou ele no colo para levar, é porque ele voltou a andar sobre as águas de novo. Ele caiu com o tempo, ele afundou por um momento, mas a partir do momento que ele botou ele de pé, ele voltou para o barco, ele voltou andando, Ronaldo. Hoje Jesus te chama para andar novamente sobre as águas. Hoje Jesus te chama para renovar as tuas forças. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Quem sabe essa palavra foi ao alcance de alguém que está à nossa volta ou que está aqui dentro, entre nós. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Você já andou sobre águas. Você já foi um instrumento de Deus. Ou quem sabe você estava até caminhando, mas você ouviu uma voz e essa voz te entristeceu e você está pensando, não, isso não é para mim não, é para você sim. Essa palavra é para você nessa noite. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero que você receba de Deus hoje renovo espiritual, força para a sua caminhada. Jesus está aqui nesse lugar. Tem alguém que quer oração nesse momento? Tem alguém que quer receber de Deus mais força? Vem aqui. A palavra de Deus diz que o fogo arderá sobre o altar. Não se apagará. Não se apaga porque o sacerdote introduzirá lenha nova todo dia. Hoje tem lenha para a tua vida aqui nesse lugar. Hoje está aqui uma mão poderosa. É a mão de Jesus nesse lugar. Estendida para te dar força. Estendida para te renovar. Está chegando o nosso presbítero Osiel aqui. Eu queria convidar ele. Vem aqui fazer essa oração, meu filho. Glória a Deus. Vem nos ajudar. Bota a mão aí no teu coração. Quem sabe você até pensa, não, eu não vou lá não, porque vai ficar todo mundo olhando para mim. Não tem problema. Fica de pé aí. Bota a mão no teu coração. A mão de Deus é poderosa para te alcançar aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sou do teu coração. Amém? Vamos orar? Oração de fé. Amado e querido Deus Pai, em tua presença, Senhor Deus, aqui estão os teus servos, Senhor Deus poderoso, um renovo, Pai querido, que tem buscado, meu Pai, no teu povo, Pai amado, vai renovando, Senhor, vai tocando nos corações, Pai querido, vai acendendo, meu Pai, esses pavilhos, meu Pai querido Deus, teu poder, dá o renovo para o teu povo, Pai amado, vai derramando das tuas bênçãos, Senhor Deus. Oh Pai amado, tenha misericórdia, Senhor Deus poderoso, vai entrando, meu Pai, na vida de cada um, Senhor Deus, acendendo de volta, meu Pai, Deus poderoso, renovando, batizando, Pai querido Deus, te entrego teus servos em tuas mãos, Senhor Deus poderoso, opera maravilha, Pai amado, vai derramando as bênçãos sobre os teus servos, Senhor Deus, desejo de caminhada, Pai querido, acendendo, meu Pai, o querer estar em obra, Senhor, aviva o teu povo, Pai querido Deus, uma cada um em tuas mãos, meu Pai, sabemos das dificuldades, as lutas, meu Pai amado, mas há uma promessa sobre a vida da tua igreja, meu Pai amado, de encontrar contigo na glória, Pai querido, mas Pai amado, mas faz vazio, meu Pai querido, não podemos esquecer, meu Pai, que devemos levar sobre nossas mãos, meu Pai querido, oh Deus, abençoe, meu Pai, quanto nos deste, Senhor, multiplica, meu Pai querido, da vitória, Pai amado, Pai querido Deus, vai acendendo, meu Pai, a vida dos teus servos, Senhor,
Senhor vai